psicologia, meu caro, não se preocupe com ela, entendeu? Porque ela não se preocupa com você. Você tem que usar ela da melhor forma possível, desde que o teatro continue sendo teatro. Entendeu? Pode ser holograma, pode ser um vídeo, seja lá o que for, um slide, mas o teatro é o teatro, não é cinema. Seria então redundante relançar ou refazer com ilustrações esses termos do Delo traz? Seria relevante até para um curso nas artes cênicas de hoje trazer novamente, ou até que a disciplina abrisse isso no âmbito acadêmico, claro, na graduação? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Se abrisse para quê? Esses livros antigos ou manuais fossem reeditados, talvez de uma forma mais atual mesmo, interessante visualmente, né? Porque eles são antigos e a pressagem não é tão legal. E se isso, na universidade, para um curso de graduação, seria relevante para as formações existentes hoje? São os manuais antigos, né? É isso? Manuais antigos. Eu acho... Não necessariamente antigos, que são manuais, esses termos voltassem. De nomenclatura, de terminologia, técnica. Eu acho que eu vou responder essa pergunta, tá? Eu acho que essa é uma como é que se diz? É uma tendência do mercado editorial. A gente está vendo cada vez mais trabalhos traduzidos, retraduzidos, inclusive, que lançam uma nova discussão. A tendência dos manuais, ela está posta. No Brasil, ela não está tão presente. Em outros países, ela está. Então, assim, cada vez, como a nossa, vamos dizer assim, a nossa tendência, enquanto mercado editorial, é receber o que é feito lá fora, mas em português chega por último, daqui a pouquinho está tudo aqui. Acho que isso não é nenhum... já está aí, já é realidade, né? E como acho que a gente pode concluir da resposta a essa primeira pergunta, pelo que foi dito pela mesma, vou eu concluir. As novas tecnologias não tiram em nada o valor das antigas, né? Bom, enfim. Então, assim, eu não sei se... Eu queria fazer uma segunda pergunta. Essa pergunta é minha. Então, a questão é o seguinte. Eu vou partir que hoje, de 7 de setembro. Hoje é o dia 7 de setembro. Como nunca ninguém me fez trabalhar às 9 horas da manhã. No dia 7 de setembro... Quer dizer, eu devo estar esquecida de alguma coisa. E o Ivo me fez, então, assim, eu vou fazer uma pergunta que diz respeito a 7 de setembro. E vou começar por 7 de setembro. E eu vou começar pelo seguinte, justificando que o Osni não está aqui, porque a ponte está fechada, porque no dia 7 de setembro, antigamente se fazia paradas militares e hoje se fazem manifestações, né? Eu estou colocando isso como contexto, tá? Então, assim, queria também, como nota de rodapé, dizer que eu estou sentindo falta do professor Sávio Araújo aqui. Mas, enfim, quem sabe no próximo ele vem. Segunda questão, a minha pesquisa, estou falando para a mesa, a minha pesquisa atual, ela passa justamente falando na questão que está nos pegando hoje politicamente no Brasil muito forte, que é a questão política, né? Mais especificamente as manifestações de rua. A minha tese de doutorado foi sobre as alegorias proibidas no Sambódromo Carioca. Eu trabalho com carnaval também. Então, uma das coisas para mim mais interessantes é como a cenografia carnavalesca, principalmente de escola de samba, é um lugar de invenção e também, às vezes, de expressão política muito forte, que é o que eu trabalhei na minha tese, né? Por outro lado, hoje, a minha pesquisa passa por isso. O que é a direção de arte? O que é o figurino? O que é a cenografia? Exatamente agora, nesses protestos de rua, nos movimentos anti-globalização que começaram, só um pequeno histórico, dado hoje como Marco Seattle, 99, enfim, figuras que apareceram e com elas figurinos, tanques pintados de cor-de-rosas, grandes bonecos, black blocs, que a gente pode estudar como figurino, como maquiagem, enfim. Terceiro, questão de gênero, né? Uma das coisas que ficou pensando, mas será que o pessoal do Luiz Encena fez isso de propósito? Botou uma mulher para mediar
uma mesa composta só de homens ou estão me provocando, então eu vou provocar. E a quarta é a questão da cenografia e da luz. E aí diz respeito a um grupo de teatro que faz parte do meu projeto de extensão, que é um grupo de teatro negro. E uma das coisas que eu, desde o começo do trabalho com elas, são 7 atrizes, são 5 atrizes hoje, já passaram outras pessoas, o Germerson que está aqui, trabalha com elas na iluminação. É como no palco, na cena, mas principalmente no palco, na caixa, o corpo negro pede outra luz, se relaciona com a luz e com a... Essa é uma questão de observação. Eu não tenho uma pesquisa, eu tenho algumas leituras, mas todo mundo sabe que também nessa área no Brasil é incipiente. Ele responde de outra maneira à luz, que eu fiquei pensando, essa luz é feita para branco, mas quando as meninas estão ali, elas desaparecem, enfim. Aí eu fui pensando coisas desse tipo, né? Então a minha questão, levantando a partir dessas imagens que eu coloco aqui, né, que eu vou chamar de imagens políticas, que é o nome nosso coletivo de pesquisa, a minha pergunta é simples, e aí eu acho que a gente pode dar 5 minutos para cada um e depois lançar para o debate também. Os temas principais, alegoria, gênero, o negro e... Mas tudo isso é só para botar a imagem, porque a minha pergunta é simples. Não, a pergunta é uma só. Cenografia, a pergunta é uma só. Cenografia ou cenotécnica tem ideologia? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Então, eu queria... Ou cenotécnica, aí depende de onde você está, de onde você está falando. Tem ideologia? Essa é a minha pergunta. Antes de responder, eu queria sugerir um seminário sobre esse tema. Já me inscrevi. Se quiser, ajuda a organizar. Pode ser em Salvador? Melhor ainda. Então vamos lá. Quem se habilita? A comunidade? Sim, é para vocês. A pergunta é para vocês. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Sim, é para vocês. Por favor, deixa eu dar o microfone. Então, eu tentei identificar os temas alegoria. Eu tenho um defeito na minha formação porque eu estudei filologia, então eu me rendo um pouco o que esse termo, afinal de contas, está tentando me dizer, quem o criou. Então quando eu penso em alegoria, eu penso sempre nas questões simbólicas, não é? E não há como pensar na questão simbólica sem lidar com o universo do artista. Quando trata da questão do gênero, eu tenho algumas coisas para comentar. Do negro também, e a imagem é a minha pesquisa hoje, né? Então, no livro das questões simbólicas, a relação do nosso trabalho com a ideologia, alguns alunos meus ficam um tanto assustados, porque se marca, quando eu trato de ideologia, eu incluo a questão da ideologia num termo que eu ainda uso, que muita gente acha que não deve ser usado, que é o termo do estilo. Porque eu digo que quando eu vou compreender o trabalho do artista, eu me relaciono com a época com a qual ele se relacionou, onde ele viveu, onde ele vive e qual é a posição dele em relação a essa época. Não é possível tratar a relação do artista com a época na qual ele vive sem incluir, então, o que eu chamo do tratamento ideológico, que está ligado a um pensamento filosófico, naturalmente ligado a uma época, o que sugere uma forma. Forma no sentido abrangente ou formas, uma vez que nós hoje não estamos interessados em unidade e a proposta hoje é cada vez mais pensar na fragmentação. Então, quando eu penso em alegoria, eu penso no estado de fragmentação que hoje é proposto por muitos artistas. Do ponto de vista do gênero, aí eu vou falar da iluminação cênica. Hoje, o termo lighting design, que é usado por muitas pessoas, porque ele parece um termo muito sedutor e bonito. Eu encontrei uma pessoa puxando os cabos no semestre, e no semestre seguinte apareceu um programa que dizia Light Designer fulano de tal. A pessoa se formou em 6 meses em Light Design. Eu passei 3 anos estudando, dormindo 10 horas por semana. Estou trabalhando desde 90 com isso e eu ainda não sou um Light Designer, estou tentando aprender. Ok, me interessa pessoalmente, a gente já está amando aqui para dar continuidade nisso em outros encontros. E antes de fechar essa mesa e agradecer aos nossos convidados, eu queria
jogar para a plateia, perguntar de novo se há alguma questão. Né? A gente ainda tem um tempinho, me deram 11 horas, depois me deram 11h30, eu vou ficar nas 11h15. Então, né? Então, por favor, se apresenta, tá? Bom dia, sou o Thiago. Muito se fala, nessas mesas que a gente está aqui essa semana acompanhando, a gente falou muito de pedagogia, muito sobre a arte do fazer, né? E o teatro é uma arte milenar, a cenografia é uma arte milenar. Milenar, não sei se é secular. É milenar, né? E eu queria saber de vocês de que forma a gente pode contribuir o teatro, né? Porque, por exemplo, eu morei em Fortaleza há muito tempo e eu vi que a renda de birra é uma coisa que está se extinguindo, por exemplo, né? Então existem várias técnicas, várias... Eu estou falando dessa específica porque é uma que é passada infelizmente é feita só por mulheres, né? Então de mãe para filha, e as filhas não têm mais esse interesse de fazer isso, não tem mais esse tipo de interesse. Isso é uma das técnicas, uma das artes, né? Que a gente consegue utilizar na cena. De que forma a gente, o teatro pode contribuir para que essas artes, né, essas outras artes que são muito menores, mas são também utilizadas tanto na televisão, no cinema, né? De que forma a gente pode contribuir para a formação dessas pessoas, tanto para a cenotecnia, para a cenografia, para todas as áreas técnicas do teatro. São políticas públicas, de que forma a gente pode fomentar isso? Eu queria saber de vocês... Sim, só um pouquinho, professor. Vou só perguntar se tem mais alguma questão, porque senão a gente vai responder essa e vou fechar essa mesa. Todos satisfeitos? Ok, então vamos a responder. Pode ir. Mas seu nome? Tiago. Tiago, olha só. Eu acho que teve um dia que eu comentei, não sei se foi uma mesa ou foi fora, com relação ao ensino médio, atualmente no Brasil. O ensino médio, antigamente, o jovem, humilde, simples, né, de família sem poder, ele fazia o ensino médio, não tinha condições de ir para uma universidade pública, não conseguia, nem tampouco uma particular. Então, ele não tinha uma profissão. E aprendeu o quê? Ia trabalhar como balconista, ia trabalhar como vendedor, enfim. Hoje em dia, isso acabou. O ensino médio, atualmente, tem que ter o técnico. Então, o jovem, se ele não quiser cursar uma universidade, que não é obrigado a cursar uma universidade, ele pode ser um excelente técnico, melhor do que qualquer engenheiro. Então, se ele quer fazer um curso técnico, ele tem várias habilidades, né? Várias habilitações. Ele pode ser serralheiro, ele pode ser pintor, ele pode ser bombeiro hidráulico, ele pode ser carpinteiro, ele pode ser eletricista. Eu acho que a gente tem que brigar por isso no Brasil. Todas as escolas do ensino médio terem cursos. Ele vai sair com o curso médio dele, mas ele vai ter uma qualificação que ele poderá trabalhar. E depois, então, se ele quiser fazer universidade, ele vai fazer universidade. Mas ele vai poder trabalhar, vai ter um emprego. Ainda mais hoje, que para se aposentar, o cara se aposenta só aos 65 anos. E eu, por exemplo, me pediram, eu preparei 9 cursos técnicos para um empresário dono de umas escolas no Rio de Janeiro, para o ensino médio. E todos esses cursos para a área do teatro, cinema e televisão. 9 cursos técnicos. Eu acho que a gente tem que fazer isso no Brasil inteiro, né? Porque não tem profissional. Respondi. Mais alguém quer comentar da mesa? Então, bom, então eu vou fechar essa mesa no horário certinho, que horas são? Ah, que ótimo! Eu queria agradecer as pessoas que vieram ouvir, né, as nossas falas. Queria agradecer ao Fernando Marés, ao professor Tudela, ao professor José Dias, ao professor Elief Chamado. Eu nunca chamo professor Elief, né? Todo mundo é professor, né? O Elief, que se deslocaram para cá, alguns vindo de outras cidades, né? Que estão alguns acompanhando todo o encontro, outros chegando agora. O LF no dia do seu aniversário, acho que é uma mesa bastante instrutiva, acho que foram faladas coisas aqui muito importantes. Cumprimentar o evento como um todo e já avisar que a gente já está armando aqui outros encontros a partir das questões e do que foi dito aqui nessa mesa. Então, muito obrigada. Vou passar agora só, não quero fechar a mesa, eles vão fechar, para as últimas palavras dos nossos convidados. Eu só agradeço a todos. Obrigado. Eu também agradeço a presença de todos. Vamos lutar pelos cursos técnicos, né? É isso aí.
ok? Me interessa pessoalmente, a gente já está armando aqui para dar continuidade nisso em outros encontros. E antes de fechar essa mesa e agradecer aos nossos convidados, eu queria jogar para a plateia, perguntar de novo se há alguma questão. Né? A gente ainda tem um tempinho, me deram 11 horas, depois me deram 11h30, eu vou ficar nas 11h15. Então, né? Então, por favor, se apresenta, tá? Bom dia, sou o Thiago. Muito se fala nessas mesas que a gente está aqui essa semana acompanhando, a gente falou muito de pedagogia, muito sobre a arte do fazer, né? E o teatro é uma arte milenar, a cenografia é uma arte milenar. Milenar, não sei se é secular, é milenar, né? E eu queria saber de vocês de que forma a gente pode contribuir o teatro, né? Por exemplo, eu morei em Fortaleza há muito tempo e eu vi que a renda de birra é uma coisa que está se extinguindo, por exemplo, né? Então existem várias técnicas, várias eu estou falando dessa específica porque é uma que é passada infelizmente é feita só por mulheres, né? Então de mãe para filha, e as filhas não têm mais esse interesse de fazer isso, não tem mais esse tipo de interesse. Isso é uma das técnicas, uma das artes, né? Que a gente consegue utilizar na cena. De que forma o teatro pode contribuir para que essas artes, né, essas outras artes que são muito menores, mas são também utilizadas tanto na televisão, no cinema, né? De que forma a gente pode contribuir para a formação dessas pessoas, tanto para a cenotecnia, para a cenografia, para todas as áreas técnicas do teatro. São políticas públicas, de que forma a gente pode fomentar isso? Eu queria saber de vocês. Sim, só um pouquinho, professor. Vou só perguntar se tem mais alguma questão, porque senão a gente vai responder essa e vou fechar essa mesa. Todos satisfeitos? Ok, então vamos a responder. Pode ir. Mas seu nome? Tiago. Tiago, olha só. Eu acho que teve um dia que eu comentei, não sei se foi uma mesa ou foi fora, com relação ao ensino médio, atualmente no Brasil. O ensino médio, antigamente, o jovem, humilde, simples, né, de família sem poder, ele fazia o ensino médio, não tinha condições de ir para uma universidade pública, não conseguia, nem tampouco uma particular. Então, ele não tinha uma profissão. E aprendeu o quê? Ia trabalhar como balconista, ia trabalhar como vendedor, enfim. Hoje em dia, isso acabou. O ensino médio, atualmente, tem que ter o técnico. Então, o jovem, se ele não quiser cursar uma universidade, que não é obrigado a cursar uma universidade, ele pode ser um excelente técnico, melhor que qualquer engenheiro. Então, se ele quer fazer um curso técnico, ele tem várias habilidades, né? Várias habilitações. Ele pode ser serralheiro, ele pode ser pintor, ele pode ser bombeiro hidráulico, ele pode ser carpinteiro, ele pode ser eletricista. Eu acho que a gente tem que brigar por isso no Brasil. Todas as escolas do ensino médio terem cursos. Ele vai sair com o curso médio dele, mas ele vai ter uma qualificação que ele poderá trabalhar. E depois, então, se ele quiser fazer universidade, ele vai fazer universidade. Mas ele vai poder trabalhar, vai ter um emprego. Ainda mais hoje, que para se aposentar, o cara se aposenta só aos 65 anos. E eu, por exemplo, me pediram, eu preparei 9 cursos técnicos para um empresário dono de umas escolas no Rio de Janeiro, para o ensino médio. E todos esses cursos para a área do teatro, cinema e televisão. 9 cursos técnicos. Eu acho que a gente tem que fazer isso no Brasil inteiro, né? Porque não tem profissional. Respondi. Mais alguém quer comentar da mesa? Então, bom, então eu vou fechar essa mesa no horário certinho, que horas são? Ah, que ótimo! Eu queria agradecer as pessoas que vieram ouvir, né, as nossas falas. Queria agradecer ao Fernando Marés, ao professor Tudela, ao professor José Dias, ao professor Elief Tchamar. Eu nunca chamo professor Elief, né? Todo mundo é professor, né? O Elief, que se deslocaram para cá, alguns vindo de outras cidades, né? Que estão alguns acompanhando todo o encontro, outros chegando agora. O Elief no dia do seu aniversário, acho que é uma mesa bastante instrutiva, acho que foram faladas coisas aqui muito importantes. Cumprimentar o evento como um todo e já avisar que a gente já está armando aqui outros encontros a partir das questões
e do que foi dito aqui nessa mesa. Então, muito obrigada. Vou passar agora só, não quero fechar a mesa, eles vão fechar, para as últimas palavras dos nossos convidados. Eu só agradeço a todos. Obrigado. Eu também agradeço a presença de todos. Vamos botar para os cursos técnicos, né? É isso aí. Chamava-se ela Jean Rosenthal, a mulher que frequentou o primeiro curso de iluminação cênica do nível superior no mundo, orientada por Steve. Quando comecei a minha profissão, eu tinha uma carteira de puta, porque era a mesma carteira que a Polícia Federal dava para as prostitutas, os artistas tinham. É o que nos qualificava. Essa mulher disse: eu não sou outros, eu sou uma light designer. Tem um livro dela, The Magic of Light. Esse livro tem um exemplar no Brasil, está na minha casa. Não peça emprestado. Sim, faz um projeto, financia e eu escaneio ele. Então, não, para alguém que faça isso, o estagiário que vai escanear. Então, essa mulher é que disse: o lighting designer é alguém que tem uma função como artista de empreendimento cênico. Então, para falar de gênero, eu tenho que falar dessa mulher, como exemplo. Porque nós estamos aqui discutindo esses temas e já tem muita gente. Quantos aqui conhecem light designer? Quem conhece alguém que se diz light designer? Muitos de nós. Isso só existe por causa dela. Quem tiver interesse em ver algum comentário sobre isso, na revista da SP Escola de Teatro, eu escrevi um artigo que trata disso. Como o termo light designer circula no Brasil e por que razão. Então, para falar de gênero, eu tenho um minuto, é exatamente o que eu preciso. Eu vi numa situação de trabalho nos Estados Unidos uma colega do mestrado, linda, loura. Ela daria para namorar, assim, pessoa inteligente, com quem você podia conversar sobre muitas coisas. Ela vinha na minha direção com um objeto muito pesado. Eu disse: dá licença, bom dia, posso lhe ajudar? Ela disse: não, eu sou uma mulher. Bom, vou ser rápido, rasteiro. Eu acho o seguinte, eu fui jurado também de carnaval, né? Escola de Primeiro Grupo, no Rio de Janeiro. Fui jurado comentarista da Rede Globo. Muitos desfiles que vocês devem ter visto. Estava eu falando lá na parte que é a adereço e alegoria. Fui jurado também, dava a nota no ar. Bom, mas já que ela falou carnaval, é uma manifestação cultural, né? E tem um enredo, que é o carnavalesco, né? E esse enredo do carnavalesco, ele, graficamente, ele cria um enredo, e depois, graficamente, tem que ser respondido, através do quê? De um estilo, de uma concepção, de uma ideia plástica, né? E hoje em dia essa concepção ganhou verticalidade, né? Ganhou e tomou espaço, né? E cada dia que passa a gente vê o uso da tecnologia nos carros alegóricos, né? É uma coisa fantástica. Se vocês pegarem, tem sempre um técnico que cuida dos carros alegóricos. É um homem de teatro. E os aderecistas, a maioria deles, todos também foram de teatro. Saíram de teatro e foram para lá. Aprenderam com os homens de teatro. E com relação ao gênero, essa coisa toda, tudo tem um estilo, tudo tem sua época, né? A gente teve a semana de 22, mas a gente teve também, se a gente começar a falar em estilos, em correntes cenográficas, eu vou falar aqui do realismo, que é um determinado lugar, posso falar do realismo atmosférico para vocês, posso falar do realismo fantástico, posso falar do realismo simbólico, posso falar do simbolismo, que não tem nada a ver com o realismo simbólico, posso falar do naturalismo, enfim, do kitsch, do neutro, tanta fantasia, que é o teatro infantil, né? Do expressionismo. Aí a gente pega o expressionismo alemão, veja os filmes do Murnau, do Fritz Lang, Consultório do Dr. Caligari, O Fantasma do Düsseldorf, O Menino de Praga. Veja esses filmes que vocês vão ver o gênero, o estilo.
Quer dizer, os conceitos determinam uma época. Aí, se você vai para o construtivismo, é outro, mesma coisa, você vai pegar o quê? O construtivismo russo. Você vê, outro, é um estilo, é corrente cenográfica. Não é? Eu acho que a gente também está numa fase agora. Né? Hoje em dia, eu comecei